Meus irmãos, eu vou fazer aqui apenas um breve resumo. Ontem nós falamos sobre o crer em Deus Pai, que é o Criador, e o crer em Deus Filho, que é o Salvador. Eu mesmo fiz umas notinhas aqui de próprio punho e vou seguir essas notinhas para a gente fazer um resumo. A ideia é que o homem percebe a divindade, o homem natural, ele percebe que existe um ser divino. O problema é que ele não consegue explicar isso, porque Deus, inicialmente o Pai, se mostra pela criação. Ele se mostra pelo que ele faz. O homem natural olha para a obra de Deus e não entende quem foi o Deus que fez aquilo. Mas, conforme nós vemos na Escritura, isso não traz desculpas sobre ele. Por Deus ter mostrado quem ele era, o ser humano se torna indesculpável, porque ele sabe que Deus fez, mas por causa do pecado não distingue qual Deus fez aquilo. Deus se revela então por essa criação, e a expectativa é que nós fiquemos atentos à existência de um Deus que é Criador. O homem, como eu falei, natural, por não conseguir distinguir isso, ele aplica essa possibilidade a outros deuses. Ele começa a criar deuses. É a explicação que ele dá para o trovão que cai. Você imagina um sujeito lá atrás, sem cidade, o sujeito ainda morava de forma rotineira no meio do campo, e ele vê um negócio caindo, pega fogo numa árvore. Como é que ele explica isso? Algum Deus ficou com raiva de mim. E ele então começa o passo seguinte, após reconhecer que existe uma transcendência, que ele não sabe explicar qual é, ele então dá o passo seguinte, que é tentar aplacar uma relação perigosa com esses deuses. E ele começa a criar cultos, deuses, ídolos, e a consequência natural disso é que também se criem os intermediários, né? Aí vem as religiões, os sacerdócios, as formas de sacrifício, tudo aquilo que se estabelece no passado. Para um povo especificamente, a partir de um homem que estava mergulhado no meio desse tipo de coisa, Abrão, Deus diz assim: sai daí e vai andando, não me pergunta para onde, vai andando, pega tudo que é teu, vai embora, até onde eu disser que é para você parar. E ele acreditou. Vejam que essa revelação foi além da revelação da criação. Deus falou com Abrão. E a partir dali, ele migra, ele vai andando, e na formação posterior desse povo, que é o povo de Israel, o povo de Deus que antecede a igreja como nós conhecemos hoje, sendo todo esse povo um só povo na história da redenção, momentos diferentes, mas um só povo. Para esse povo, o Deus que tinha criado todas as coisas, ele diz quem ele é. E ele vai dizendo, então, vocês precisam me seguir, vocês precisam crer em mim, vocês precisam ser santos, porque eu sou santo. Quem não for santo não vai me ver. E ele começa então a modelar a forma pela qual aquele povo passava a compreender o ser de Deus. Deus cria lá atrás o homem, a sua imagem e semelhança. Curiosamente, quando o homem cria deuses, o homem cria deuses à sua imagem e semelhança. Com Deus é o contrário. Deus é quem cria o homem à sua imagem e semelhança. Lá no final, quando Deus se revela, ele chama para si a necessidade de ele ser crido por nós. Ele deixa bem claro que ele nos fez, e ele também deixou claras as motivações do porquê ele nos fez e do porquê nos chamou para sermos seus filhos. Deus nos criou à sua imagem e semelhança, nos criou de forma diferente de todo o resto da criação, nos criou para sermos relacionais uns com os outros e com ele próprio, nos criou sendo homem e mulher, nos criou com características que são muito próprias de um ser que ele quis intencionalmente criar para o louvor da sua glória. O problema é que, por causa do pecado, alguns não querem ser aquilo que são, e outros querem ser aquilo que não são. E essa luta interna do ser humano leva o ser humano a situações como a que nós vemos hoje. Aí nós temos que ver o seguinte: é calamitoso o mundo de hoje, mas ele sempre foi assim depois do pecado, tá? Não pensem que ser cristão no 6º século era mais tranquilo do que hoje. Não pensem
que ser cristão hoje vai ser mais tranquilo do que no século 23, se Jesus não tiver voltado. Porque a igreja sempre foi o contraponto deste mundo, a igreja sempre foi o ponto diferencial neste mundo, e exatamente por isso a igreja sempre é acossada contra a parede, porque ela é quem diz o contrário do que o mundo quer ouvir, e diz porque Deus nos mandou dizer. Eu me lembro, quando eu era rapaz, 85, 86, eu tinha uns 20, 21 anos, saiu na capa da Veja uma matéria sobre uma determinada denominação evangélica, e dizendo como ela era bem acolhida pela sociedade. Eu me lembro do meu pai, ainda vivo, ele chega e me mostra assim a capa daquela revista e diz assim: isso aqui está tudo errado, porque se uma igreja está em paz com o mundo, ela não está mais em paz com o seu Senhor. Eu guardei aquilo ali no meu coração. A igreja não pode ter paz com o mundo, porque no mundo nós teremos aflições. E a igreja é exatamente quem diz para o mundo: você está em pecado, você está indo para o inferno. E a igreja é quem diz: porque você está indo para o inferno, eu posso mostrar a você o caminho do céu. E só a igreja do Senhor tem autoridade na face desta terra para dizer ao mundo qual é o caminho para chegar a Deus. Nem aos anjos o Senhor permitiu isso. Isso é um privilégio da igreja. Por isso que a gente tem que ser obreiro aprovado, né? Para continuar falando isso até o final. Então, meus irmãos, encerrando essa primeira parte sobre o Deus Criador, Ele dá vida ao homem, e quando nós percebemos que nós temos vida dada por Deus, nós precisamos então buscar a outra vida, que é a vida espiritual. E nós só vamos querer buscar a vida espiritual quando percebermos que o Senhor nos deu vida. Antes disso, nós não vamos querer. E a última coisa que nós falamos ontem na primeira plenária foi que cada um dos filhos de Deus está no lugar que Deus quer que ele esteja, desde Adão até o último momento da história da redenção, antes de o Senhor levar a igreja. Cada filho do Senhor estará no lugar que Deus o colocou. E isso nos dá tranquilidade, isso nos ajuda a ter paz. Nem sempre o lugar em que Deus nos colocou é cômodo, nem sempre ele tem recursos, nem sempre ele tem saúde, nem sempre ele tem alegrias, mas ele tem a plena paz e a plena convicção do cumprimento do dever do Senhor. Porque a nossa vida, embora devamos vivê-la plenamente na matéria que Deus nos deu a viver, ela aponta para algo que vai para a transcendência, que os primeiros não conseguiam explicar e que nós já sabemos qual é. Nós estamos indo para lá, a nossa casa é outra. O nosso portal final da nossa vida, nós já sabemos qual é. E daqui a pouco a gente chega lá, se Deus quiser. Tudo que nós temos aqui é vão e é passageiro. E isso deve satisfazer o nosso coração em Cristo Jesus. Amém? Na segunda fala, nós falamos sobre o Deus Salvador. O Filho veio, portanto, para que o Pai pudesse ser crido. A segunda fala, de alguma maneira, complementa parte da primeira e aponta para a terceira fala também. O Filho veio para que o Pai pudesse ser crido. Para crer no Pai, nós precisamos crer no Filho. O Filho é a revelação plena de Deus. Ele tinha se revelado na criação, mas as pessoas não entenderam. E não era o objetivo do Pai que as pessoas entendessem plenamente. Aquele era o testemunho da criação. Mas o testemunho da salvação veio no Filho, que é a plena revelação do Pai, no auge dos tempos, em que não há mais nada a revelar. Jesus Cristo é a maior revelação possível do Pai enquanto estivermos nesta vida, nesta peregrinação. Nada pode ser acrescentado a Jesus Cristo e também nada pode ser diminuído, ou seja, não podemos parar a nossa pregação antes de Jesus Cristo e não podemos ir com a nossa pregação depois de Jesus Cristo. Nós precisamos acertar o alvo direitinho. A igreja do Senhor precisa ser mirolha, sabe? O sujeito que treina tiro ao alvo. Nós precisamos sempre acertar na mosca, em Jesus. Porque se pararmos antes, ou se formos para depois de Jesus, nós vamos errar o alvo. E a igreja se torna legalista, envolta em meninice, sabe? Ou a gente para fora de Jesus de um lado, ou fora de Jesus do outro. A gente tem que ter o equilíbrio. E para isso sempre é Jesus. Jesus é o centro, Jesus tem que ser o acerto da igreja. Por isso que a igreja não pode parar nem antes, nem ir
para depois de Jesus Cristo. Por causa da nossa pecaminosidade e porque nós somos igrejas constituídas por gente, Deus nos ajuda e o alvo é maiorzinho. Sabe, Jesus é a mosca ali, mas tem aquele alvo ali, você acerta no alvo. São as nossas diferenças entre as formas que nós entendemos a periferia da fé no Senhor. Mas o centro precisa ser o mesmo e é Ele que tem que ser respeitado. Então Deus falou pelo Filho para nós crermos nele, no Pai, mas antes nós precisamos crer no Filho, porque se não crermos no Filho, não vamos conseguir crer no Pai. O Filho é a expressão perfeita de Deus, o Pai. Quem vê Jesus Cristo vê o Pai. Quem ouve Jesus Cristo ouve o Pai. Quem sente o toque de Jesus Cristo foi tocado pelo Pai. Porque João 17, na oração sacerdotal do Senhor, um pouquinho antes de ser preso, o Senhor fala a respeito da unidade entre Ele e o Pai e pede ao Pai para que nós, que somos igreja, sejamos um com Ele como Ele é um com o Pai. Então, no texto que nós lemos ontem de Hebreus, entendendo que essa é a revelação plena do Senhor, nós vimos que Deus exaltou o Filho, para que nós também, ao olharmos o Filho e a revelação do Pai a respeito do Filho, pudéssemos crer no Filho da forma correta. Não basta crer, tem que crer do jeito certo. O Senhor não permite que nós criamos de diversas maneiras. É por isso que você viaja ao mundo, você sai do seu lugar, sai do seu país. Se você participar de um culto em qualquer lugar do mundo, em que aquela igreja tem a mesma centralidade do Evangelho, que você, que foi bem instruído na palavra, também tem, você vai se sentir em casa, mesmo que você não entenda uma palavra daquele culto. É impressionante isso. Se você sair daqui e for para uma igreja na Coreia do Sul, você sabe que as igrejas lá são imensas. Você quer assistir, vai que nem turista para a igreja, só para ver aquilo. Mas quando você entra lá, você vai ver que a presença do Senhor está lá. Você pode não entender uma palavra. Você vai entender o amém, que amém todo mundo fala. Se alguém soltar um aleluia, você também vai entender, porque todo mundo fala do mesmo jeito. Por que isso? Porque nós já fomos tocados pelo Senhor, já cremos nele. E nós somos irmanados com todos os que creem e já foram tocados pelo Senhor. Tá? Aqui é uma maravilha, né? Todo mundo fala a mesma língua, mas até quando não, o Senhor nos permite entender que estamos dentro do corpo. Aquela oração lá de João 17 volta a valer. Deus depois prova quem é o Filho, em quem nós temos que crer. E ele vai mostrando ali no início da Epístola aos Hebreus quem é o Filho, para que nós possamos crer nele da maneira correta, sabendo de fato quem é o Filho. E ele então passa a qualificar o Filho. Ele dá qualidades ao Filho. Eu me lembro que eu falei ontem que o Filho é posto ali em apenas 3 versículos, 2, 3 e 4 de Hebreus 1. Ele é chamado de herdeiro, de criador, de revelador, de sustentador, de sacerdote, de rei e de superior a todas as demais coisas. É nesse Jesus Cristo que nós precisamos crer. Não acreditar que ele existe, mas crer nele como tudo isso que se manifestou por causa da vontade do Pai e se colocou diante de nós como o único caminho possível para chegarmos até o Pai. Crendo no Filho, nós vamos crer no Pai. E aí a gente pode recitar de coração o credo, pelo menos as 2 primeiras partes já podemos recitar. O pastor Osair me falou que a igreja andou estudando o credo, então isso é muito bom. É a nossa afirmação mais básica e uma das mais antigas da fé que nós temos. Esse foi o resumo que eu fiz.